I'm very honored to be here with the sisters. Eu estou muito honrada de estar aqui com as irmãs. And God did this. E Deus He brought fez us isso. together today. Ele reuniu a gente aqui hoje. And that means He's with us. E isso significa que Ele está com a gente. Amen. Amen. So, some of you have been to Israel. Alguns de vocês aqui já foram para Israel. And you know the word that you hear all the time. E vocês sabem a palavra que você escuta o tempo todo lá. Quantas pessoas foram para Israel? How many have been to Israel? Oh, that's quite a few. That's Bastante. 6, 6, 7, 7. 8. Okay. What do you hear people say in Israel? O que vocês ouvem as pessoas dizerem lá em Israel, gente? All the time. O tempo todo. Shalom. 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 And we just sang about shalom. E a gente acabou de cantar sobre Shalom. Is there another place in the Bible you are told, commanded to pray for? Tem algum outro lugar da Bíblia que a Bíblia ordena a gente para orar por esse lugar? Not just pray for Israel, Não só orar por Israel, until she is a praise in all the earth, até que ela seja para louvor de toda a terra, but you are told to pray for the peace of mas a Bíblia fala para a gente orar pela paz de Israel. And everyone wants peace. E don't todo mundo quer paz, não quer? they? We want peace. A gente quer paz. So it's quite interesting that the word you hear all the time in Israel Então é muito interessante que a palavra que você ouve o tempo todo lá em Israel is shalom, é Shalom. but we're very far away from shalom. Mas a gente está muito longe de Shalom. It's funny. É engraçado. And today is Shabbat, E hoje é o Shabat. and you know what that's about. E vocês sabem o que isso significa, né? And what do we say for Shabbat? You- Shabbat O Shalom. que a gente fala no Shabat? A gente fala Shabbat Shalom. That's our greeting. Essa é a nossa saudação. When God had finished, we even sang about this, the heavens and the earth. Quando Deus terminou de criar os céus e a terra, e a gente cantou sobre isso, And it wasn't just good, it was very e good. não foi só bom, mas foi muito bom. He rested. Ele descansou, The very first thing He sanctified e a primeira coisa que ele santificou in Genesis em Gênesis is the Shabbat, foi o Shabat, the seventh day. o sétimo dia. It's holy, É sagrado, it's separated. é separado. He chose it. Ele escolheu esse dia. He rested on the Sabbath. Ele descansou no Sabá. So, Shabbat Shalom. Então, Shabbat Shalom. When we say that, we say a great blessing. Quando a gente diz isso, a gente está declarando uma grande bênção. We're saying, in some ways, rest and peace. De alguma maneira, a gente está falando descanso e paz. Isn't that what everyone wants? Não é isso que todo mundo quer? Rest, Descanso, to be in your home and rest você and estar na be sua at peace. casa, descansar, estar em paz. But what does peace actually mean? Mas o que paz realmente significa? Because does it just mean there's nothing more to do? Será que significa que não tem nada para fazer? It says until Diz até que, Jerusalem is the praise in all the earth. até que Jerusalém seja o louvor de todas as nações, toda a terra. Or you could say, or the joy of all the earth. Ou você pode dizer a alegria de toda a terra. Do you think we are? Vocês acham que a gente é? Not yet. Ainda Not não. yet. Ainda não. So when you pray for Jerusalem, Então quando você orar por Jerusalém, because He tells you to, porque ele fala para você orar, not because I say, não porque eu disse, because He said, mas porque ele diz. you are praying for God's fulfillment. Você está orando pelo cumprimento de Deus. Actually, Na the verdade, word shalom a palavra shalom, can be read many ways. ela pode ser lida de diversas maneiras. When you buy something in Israel, they give you the receipt. Quando você compra algo em Israel, eles te dão um recibo, And at the bottom it says shalom. e no final do recibo está escrito shalom. But actually, you know what it means? Mas sabe o que quer dizer?
paid in full, pago completamente, completed, completo, fulfilled, cumprido, perfect. perfeito. That's what you're praying for when you pray for the peace É of Jerusalem. por isso que você está orando quando você está orando pela paz em Jerusalém. You are praying that God will fulfill all He's promised to do Você on está the face of the orando earth. para que Deus cumpra todas as promessas que Ele tem na face da terra. You are praying for His perfect will. to Você be está accomplished. orando para que a perfeita vontade de Deus seja cumprida. But maybe you've heard Mas talvez vocês ouviram it's not so peaceful. que lá não é tão cheio de paz. Maybe you've heard that terrible things have happened. Vocês talvez ouviram que coisas terríveis aconteceram. Maybe it's been confusing to you. Talvez até algo meio confuso para você. But you know, we have to see the bigger picture. Mas a gente precisa ver essa imagem maior. Do you think there is war in heaven? Vocês acham que tem guerra no céu? Do you think that the angels with Michael are fighting? Vocês acham que os anjos com Micael estão lutando? As we come to the end of the age, do you believe there's going to be more confrontation? Conforme a gente chega no fim dessa era, vocês acreditam que vai haver mais confronto? Looks like it to me. Parece que sim para mim. Don't get deceived with the idea that peace is, it's all over, nothing to do. Não se engane com essa ideia de que a paz é, acabou tudo, não tem mais nada para fazer. Because actually, this is a very important part of your life. Porque na verdade essa é uma parte muito importante da sua vida. When you bless someone in Hebrew with shalom, Quando você abençoa alguém em hebraico com shalom, you actually are saying, may God be fulfilled in your life. você na verdade está dizendo que Deus seja cumprido na sua vida. Do you think that He had a purpose for your life? Você acha que Ele tinha um propósito para a sua vida? Do you think He created you with a purpose? Você acha que Ele te criou com um propósito? Do you think He created Brazil with a purpose? Você acredita que Ele criou o Brasil com um propósito? Do you think He created this beautiful city with a purpose? Vocês creem que Ele criou essa linda cidade com um propósito? Our God is purposeful. O nosso Deus é um Deus cheio de propósito. It's not about vacation. Não se trata de férias. It's not about retirement. Não se trata de aposentadoria. It's not about filling your bank. Não se trata de encher o seu conta no banco. It's about fulfilling His will. Mas é sobre Aleluia. cumprir a vontade dele. And that's what you're praying for Israel. E é para isso que você está orando quando você ora para Israel. And that's what you're praying for E Jerusalem. é para isso que você ora quando você está orando para Jerusalém. And no matter what you hear, E não importa o que você escute, no matter what horror you see, não importa os horrores que você veja, never forget, nunca esqueça, He is in control. Ele está no controle. Aleluia. He is completely not disturbed. Ele está completamente não perturbado. I'm disturbed. Eu estou perturbado. I have 2 grandchildren. Eu tenho 2 netos. One is on the front line in Syria, Tem um que está ali na linha de frente na Síria and one 19-year-old girl is on the front line in Egypt. e uma menina de 19 anos que está na linha de frente lá no Egito. How would you like to have your grandchildren Como que você gostaria de ter os seus with big netos guns on them, com armas apontadas para eles, with combat helmets, com capacetes de combate, living on the front line vivendo nas linhas de frente, so that I can live in peace, para que eu possa viver em paz, so that I can be sleeping at home? para que eu possa estar dormindo na minha casa. It's a very high price. É um preço muito alto. And my son, E o meu filho, he's my oldest son, o meu filho mais velho, has served 150 days in Gaza. ele serviu 150 dias em Gaza. If you don't think that breaks you, nothing can. Se você acha que isso não consegue te quebrar, nada mais vai te quebrar. Terrible. Terrível. Don't kid yourself. War is terrible. Não se engane, a guerra é algo terrível.
But there is war in heaven, mas tem guerra no céu and there is war on earth. e tem guerra na terra. The closer we get to the coming of the Lord, Quanto mais a gente chega próximo da vinda do Senhor, the more there will be conflict. mais haverá conflito. I didn't write this book. E eu não escrevi esse livro. Don't blame me. Não me culpem, Just believe it. mas creiam nele. And don't be deceived E não sejam enganados because of a cheap price for peace. por causa de um preço barato para a paz. If it cost our Lord everything Se custou ao nosso Senhor tudo to fulfill the will of the Father, cumprir a vontade do Pai, and when He said it is e finished, quando Ele disse está consumado, the purposes of God were fulfilled in Him. os propósitos de Deus foram cumpridos nele. And now we are watching the purposes of God being fulfilled in Israel. E agora a gente está assistindo os propósitos de Deus sendo cumpridos em Israel. So many of you just sang this song from the book of Amos. Então muitos de vocês cantaram essa música com a gente aqui do livro de Amós 9. Did you drink wine Vocês in Israel? beberam vinho em Israel? Did you eat fruit? Você in comeu fruta em Israel? Israel? Do you realize that's prophecy being Você fulfilled? percebe que essa é uma profecia que se cumpriu, está sendo cumprida? Did you see modern cities Vocês viram cidades modernas? where once there was nothing? Onde antes não havia nada, só ruínas. You ate prophecy. Você comeu profecia. You drank it. Você bebeu You profecia. lived in it. Você viveu na profecia. Because that's what Israel is. Porque é isso que Israel é. Israel is God's proof text. Israel é o texto de prova de Deus. I wrote it. Eu escrevi, I gave you the word. eu dei a palavra para Now watch vocês. me do it. Agora olha eu fazendo isso. I am bringing them home. Eu estou trazendo eles de volta para casa. Privilege. Que privilégio. Aleluia. Why are we privileged? Por que a gente é privilegiado? 150 years ago, if you told anyone what you see in Israel today, 150 anos atrás, se você falasse para alguém o que você está vendo em Israel hoje, so many people will come back, they will speak Hebrew again, a dead pessoas language. voltando, pessoas falando hebraico novamente, uma língua morta, They will rebuild the cities, they will plant. reconstruindo cidades, plantando. They would have locked you up and thrown away the key. As You're pessoas crazy. iriam te internar no manicômio e falar que você é louco. Do you realize how privileged you are? Vocês percebem o quão privilegiados He vocês são? called you to be young and beautiful right now. Ele te chamou para ser linda e bela You agora. are part of this. Vocês são parte disso. He doesn't make no mistakes. Ele não comete erros. He chose you to be alive in Him today. Ele escolheu to você see His promises. para estar vivo nele hoje, para ver as promessas dele. Conhecermos Ele hoje. Don't take it for granted. Não leve isso como algo pequeno. I don't care if you're 5 years old or 105. Eu não quero se você tem, não me importa se você tem 5 ou 105. If you know Him today, Se você o conhece hoje, you are part of a chosen generation. você é parte de uma geração escolhida. I think many of you know this. E eu acho que muitos de vocês sabem disso, Your great-grandparents didn't know this. mas os seus bisavós não sabiam disso. But you can know this. Mas vocês podem saber disso hoje. Glória a Deus. Glória. Lord, thank you. Aleluia. Obrigado, Senhor. So what does that mean to us? Então o que isso significa para nós? You were chosen. Vocês foram escolhidos. You were elected to know Him. Vocês foram eleitos para conhecê-lo. Aleluia. What a privilege. E que Glória. privilégio! There's a secret to Israel. E existe um segredo sobre Israel. Israel was chosen. Israel foi escolhido. Israel was elected. Israel foi eleito. You and I would never choose Israel. Eu e você nunca escolheríamos Israel. We would never choose this A place. gente nunca escolheria esse lugar.
Even when I take people to the beautiful viewpoint of Jerusalem, Mesmo quando eu levo as pessoas ali para aquela vista linda de Jerusalém, I love it. eu amo. Sometimes they say, Algumas vezes eles dizem, that's all? é só isso? I mean, that's it? É só isso? Do you think God needs the strength of man? Você acha que Deus precisa da força dos homens? Think about Jacob. Pensa em Jacó. He becomes Israel when he has no more strength. Ele se torna And he Israel walks like quando a ele broken não tem man mais for the rest of his força life. e ele anda como aquele homem que manca pro resto da sua vida. He's not looking for your strength. Ele não está procurando pela sua força, He's looking for your heart. ele está after him. procurando pelo seu coração e como que seu coração está diante dele. And that's what he's looking for in Israel. E é isso que ele está procurando em Israel. This war Essa guerra was an attack from hell. foi um ataque do inferno. God could have stopped it. Deus poderia ter impedido. More than 850 soldiers are dead because of this. 850 soldados estão mortos por causa dessa guerra. Many more are wounded. E muitos mais feridos. As a country, we're in trauma. Como país, hoje a gente está em trauma. Even today, the news says, Até hoje as notícias dizem, we realize now Israel for 2 days had no control of that part of the world. que a gente percebe que Israel The por army 2 was dias não teve nenhum controle sobre aquela parte do mundo, o exército estava perdido, But God, mas Deus, mas Deus. how do you sum up Israel? Como que você resume Israel? Mas Deus. Mas Deus, But God. mas Deus, Aleluia. But God. mas Deus, We would be a speck of dust. a gente seria simplesmente um pedaço de pó da terra. We have nothing to offer him. A gente não tem nada para oferecer para ele. We don't have the Amazon River. A gente não tem o rio Amazonas. When people see the Jordan, they go, what? Quando as pessoas olham para o Jordão, elas falam o quê? I even had people from Singapore, they said, our road gutters are bigger than this. Lá o povo de Singapura olhou para o Rio Jordão e falou: o nosso esgoto é maior que esse. I take people from Switzerland and I say, Eu levo pessoas da Suíça lá have you seen our mountains? e eu falo: você viu as nossas montanhas? So we have one partial mountain. A gente tem um pedaço de montanha. And they're looking at me like, E eles olham para mim tipo: these are not the Alps. esses não são os Alpes. What do we have to offer God? O que a gente tem para oferecer para Deus? Does He need your beauty, your Ele strength? precisa da sua beleza, da sua força. He's after your heart. Ele está atrás do seu coração. Aleluia. Glória a Deus. That's it. E é isso. Simple. Simples. So, Então, you know you were chosen. vocês sabem que vocês foram escolhidos. He elected you to know Him. Ele elegeu vocês para conhecê-lo. He chose you to be alive now. E Ele escolheu que vocês estivessem vivos agora. Obrigado, Senhor. And that's the story with Israel. E essa é a história com Israel. Glória a Deus. Sometimes I say to people, Algumas vezes eu falo para as pessoas: you know what your problem is? sabe qual que é o seu problema? You hate election. Você odeia a eleição. God is going to have it His way. Deus vai fazer do jeito dele. Step back. Dá um passo para trás. Look at the big picture. Olha para o que está acontecendo. In the midst of the war, are people still making aliyah? Em- Coming to Israel? Em meio à guerra, as pessoas ainda estão indo para Jews. Israel, Jews. judeus. I'm not talking about tourism. Não estou falando sobre turistas. I'm here because there is no tourism. Eu estou aqui porque não tem turismo. God is fulfilling His word. Deus está cumprindo a palavra dele. Glória a Deus.
Every word will be fulfilled. Cada palavra vai ser cumprida. And then the end, E aí o fim, the fullness of time. a plenitude dos tempos. And something very strange is going to happen. E algo muito estranho vai acontecer. One foot Um pé on the Mount of Olives, no Monte das Oliveiras and everything changes. e tudo muda. Aleluia. You know, in Hebrew, when we say No hebraico, quando a gente diz that your feet tread, you know, we call about this as the tread, but when your foot treads, quando a gente fala da sola do pé, né? O estrado do pé, do you know what you're doing? sabe o que você está fazendo? In Hebrew, you're taking possession. Em hebraico você está tomando posse quando você põe a sola no seu pé. Glória a Deus. So why is it important that his foot will tread on the Mount of Por Olives? que é importante então para o pé dele estar ali sobre o Monte das Oliveiras? Because his kingdom is coming. Porque o reino dele está vindo. Glória a And his Deus. possession, he is taking his E a kingdom. possessão dele, ele está tomando o reino dele. Aleluia. Aleluia. How many of you are waiting for that day? Quantos de vocês aqui estão esperando por esse dia? Aleluia. Hurry, hurry, Lord. Deus se apressa. But until the last person who is going to come into the kingdom, Mas até que a última pessoa que vai vir para o reino, he will not come back. ele não vai voltar. So it is our job Então é o nosso trabalho to know his word, conhecer a sua palavra, to believe his word, crer em sua palavra, all of it, em toda a sua palavra, even the part you don't like. até as partes que você não gosta. There are lots of parts in the book of Revelation I do not like. Tem muitas partes do livro de Apocalipse que eu não gosto. Apocalypse. Apocalipse. Yeah. Really apocalypse. Realmente é Apocalipse. Yeah, I don't like it. Eu não gosto. But he will keep us Mas ele vai nos guardar. Aleluia. until that fulfillment, that time. Até que o cumprimento venha naquele tempo. God is moving in his people. Deus, ele está se movendo através do seu povo, no seu povo nessa sala. Aleluia. Em Israel. And God is moving in the hearts, the broken hearts. E Deus, ele está se movendo nos corações quebrados. We have cried Nós clamamos, choramos and people have prayed e pessoas têm orado and people are e praying pessoas estão orando and people are reading the Psalms and praying. e as pessoas estão lendo os salmos e orando. It's small steps, São pequenos passos, but one day mas um dia we have a promise. a gente tem uma promessa. All Israel will be saved. Todo Israel será salvo. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. So it's what a privilege to be alive. Então que privilégio estarmos vivos. And I want to encourage you. E eu quero encorajar vocês. You know, in Jeremiah 29, he says, Em Jeremias 29 ele diz: I have good plans for you. Eu tenho bons planos para vocês. Right? Do you know this? Vocês conhecem Verse essa 11. passagem, né? Verse 11. Jeremias 29, 11. All right? Plans of good Planos de te dar o bem and not of destruction. e não de causar o mal, a You destruição. have a future, he says. Vocês têm um futuro, ele diz. A hope. Uma esperança. He was speaking to the Jewish world in Babylon. Ele estava falando ali com o mundo judeu na Babilônia. But I want to leave you with this. Mas eu quero deixar com vocês isso. Since I live in a miracle known as Desde Israel, que eu vivo num milagre chamado, conhecido como Israel. just remember, Lembrem-se, God is not done. Deus não terminou ainda. He has a purpose for this land. Ele tem um propósito para essa terra. He has a hope and a future Ele for tem uma Brazil. esperança e um futuro para o Brasil. He has a hope and a future for Curitiba. Curitiba. Ele
Ele tem uma esperança e um futuro para Curitiba. Curitiba. I like this name. Eu gosto desse nome. My sister said to me, it Minha means irmã me many disse nuts. que significa muitas nozes, muitos grãos, nozes, muitas pinhas. Isn't that great? Não é lindo esse nome? Think about it. Pensem nisso. We're just a bunch of nuts. A gente é um monte de pinha. Just a bunch of nuts. A gente é um monte de pinha aqui. Hallelujah. Loucos. Ah, não sei. Yeah. É, a gente é um bando de loucos. Nuts. God uses that which is not. Deus usa aquilo que é louco. Aleluia. Moses was not a great speaker, was O he? Moisés, gente, não era um bom preletor, era? You even look at people like Jacob, Olha para pessoas como Jacó. not a perfect record. Não, ele não tem um registro perfeito, tem? E o Davi? And there was hope for David. E teve esperança para Davi? How about Peter? E o Pedro? He denies the Lord. Ele nega o Senhor. What a God we serve. Que Deus que a gente serve. In Aleluia. spite of us, Apesar de nós, in spite of all our weaknesses, apesar de todas as nossas fraquezas, He says, I'm your God. Ele diz, eu sou o seu Deus. Aleluia. Hallelujah. And He is going to do a great work E Ele vai fazer uma grande obra. at the end of this age. No He is going to final bring in a dessa era, harvest. Ele vai trazer uma colheita. I believe that there will be such a harvest in Brazil. Eu acredito que vai ter uma colheita tamanha aqui no Brasil. There is a holy root here, Existe uma raiz santa aqui. but may it grow into a new root. E que essa raiz venha crescer para ser uma nova raiz. And may Brazil E que o Brasil stand with Israel permaneça com Israel. Aleluia. for your sake. Por vocês. Don't stand against the things of God. Não fiquem contra as coisas de Deus. God can remove the people who are in power today. Deus pode remover as pessoas que estão no poder hoje. He can make a complete Ele change. pode fazer uma mudança completa. Don't stop praying. Não parem de orar. He has a hope and a future for Brazil. Ele tem uma esperança e um futuro no Brasil. Will you let me pray for you? Eu posso orar por vocês? Hallelujah. Thank you, Lord, for this beautiful people. Pai, obrigado por esse povo lindo. These chosen, Obrigado por esse povo these escolhido. elected people, Esse povo eleito. these people who have purpose in you. Esse povo que tem um propósito no Senhor. Lord, I ask that you open the eyes of their hearts, Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra os olhos dos corações deles, that they might see you in their midst, para que eles venham ver o Senhor no meio deles, that they can see what you are doing today. para que eles possam ver o que o Senhor está fazendo hoje. Lord, I ask for new revelation, Senhor, eu peço uma nova revelação, new revelation that will bring them an energy for you like never before. uma nova revelação que venha trazer uma energia a eles como eles nunca tiveram antes pelo Senhor. Lord, where they have been silent, make them bold. Onde eles estavam em silêncio, eu oro para que o Senhor faça eles ousados. When, Lord, they have been ashamed, Onde eles foram give them envergonhados, total que o forgiveness Senhor venha dar um perdão total and set them free, e Lord, liberte o to Senhor, run the para que race, eles venham correr a corrida in you no that you Senhor, have chosen for each a one of corrida them que o Senhor escolheu para cada um deles. in this city, Nessa cidade, in this beautiful country, nesse lindo país and in the eternal heavenly kingdom that e you no have reino chosen. eterno celestial que você escolheu. Lord, I ask Eu peço, Senhor, that their eyes would be on you. para que os olhos deles estejam no Senhor. Wherever they look, wherever they Que quer- contemplate, they see O que you. quer que eles vejam, que eles contemplem, que eles venham ver o Senhor. And that, Lord, you would be
their all. E que o Senhor, Deus, seja o tudo deles. As you shake this world, E conforme o Senhor estremece esse mundo, as you enter into this time of shaking, conforme você entra nesse tempo de sacudida, may it be unto salvation, que isso seja para salvação. not judgment, Não salvation. julgamento, mas salvação. For multitudes upon multitudes of Brazilians. Para multidões e multidões de brasileiros. And that when they come someday to your throne of E grace, quando eles estiverem um dia diante do seu trono de graça, each one of them will come with many and say, here they are. que I cada brought them venha with com me. muitos e diga: aqui estão eles, eu trouxe eles comigo. Aleluia. Don't leave anyone behind. Não deixe ninguém para trás. Because Lord, you know Porque who you have. o Senhor sabe quem o Senhor tem. And we ask for the full. A gente pede para a plenitude, a colheita total, para que venha a colheita total. And that we would run the race until that day. E que até aquele dia que a gente vai te encontrar, a gente venha correr a corrida. In Yeshua's name we pray. Em nome de Yeshua nós In oramos. the name of salvation. No nome da salvação. In the name you've given us. No nome que você nos The deu. name above all O names. nome que é sobre The todo King of nome. Kings and O the Rei Lord of dos Lords. reis e o Senhor dos We are senhores. seated with you. Nós estamos sentados contigo. You, Lord, the Você, salvation of all men. Senhor, a salvação de todos os homens. Be lifted up Nós exaltamos. and be encouraged. Seja exaltado e sejam encorajados nele. Em nome de Yeshua. Amém. Aconteceu menos de 2 semanas atrás. There was a woman on a commuter bus Tinha uma mulher num ônibus de cidade, coming home from work, tired, end of Thursday. voltando para casa cansada no fim de uma quinta-feira. She noticed something in the back of the E ela bus. percebeu algo acontecendo no fundo do ônibus. It was a white bag Era and uma no one was attached Sacola to it. branca, mas não tinha ninguém, estava desacompanhada. She tried to ignore it. Ela tentou ignorar, But her testimony is she said she kept on thinking about it. mas o testemunho dela é que ela ficava pensando naquela sacola. So she went and looked inside. Então ela foi e olhou dentro And she saw toilet paper rolls, e ela viu rolos de papel higiênico, but also some Arabic writing. mas também algumas coisas escritas em árabe. And she kept thinking, E ela ficou pensando, and it kept moving in her heart. e isso ficou se movendo ali no coração dela. So she finally went to the bus Então stop ela foi lá pro motorista, finalmente, and she said, e ela there disse: is a suspicious package there. tem um pacote suspeito ali atrás. Now in Israel this has happened before. E no em Israel isso é algo que já aconteceu antes. So the bus driver went to the next bus stop. Então o motorista foi pro próximo ponto, He made everyone get off. fez todo mundo sair He called the center of the bus company. e ligou para empresa de ônibus. They said, bring the bus right back. Eles pediram para levar o ônibus de volta We'll call the bomb squad. e eles iam chamar o esquadrão de bomba. He drove it back. E daí ele levou o ônibus de He volta, locked the bus. ele trancou o ônibus He started to walk to the office. e ele começou a andar pro escritório The bus exploded. e o ônibus explodiu. And 2 others as well. E 2 outros também. One person Uma pessoa saw this. viu isso. God moved their heart. Deus moveu o coração dela, Hundreds of people were saved. centenas de pessoas foram She wasn't a salvas. believer that day. Oh, she's not a E believer. ela não é crente, She was a tired commuter. ela era uma pessoa cansada do trabalho naquele dia. And you know, we're coming up to a celebration we call Purim, A gente está chegando numa celebração que a gente chama de Purim, which is the book of Esther. que é o livro de Esther. Remember the words of Mordecai Lembra das palavras de Mardoqueu? that he says to Esther, Que ele diz para Esther: who knows quem sabe if for this reason you have come into this não foi place. por essa razão que você foi
foi chamada para esse lugar. I think of this woman as a modern Esther. Eu acho que essa mulher desse ônibus, eu penso nela como uma Esther moderna. Her job was just to notify O trabalho the dela foi só notificar o motorista do ônibus. As a result of what E happened, como resultado do que aconteceu, they found 3 more buses with eles bombs in them. encontraram mais 3 ônibus com bombas neles. They also found out a plan Eles também descobriram um plano that there were going to be what do you call them? Suicide bombs. que haveriam pessoas suicidas, né? Pessoas suicidas com bombas. It was all going to be coordinated in the morning, E tudo isso seria coordenado na manhã. and they were going to kill, they hoped, thousands. E eles esperavam matar milhares de pessoas. Not one person was injured. Nenhuma pessoa foi ferida. Aleluia. Glória a Deus. God is with us. Deus está conosco. Amém. And even the newspapers, E the até secular newspapers, Nos noticiários seculares, they wrote, eles escreveram: a miracle happened in Bacham. um milagre aconteceu nessa cidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Yeah, it's wonderful. É maravilhoso. I wondered, does anyone have a important question? Alguém tem alguma pergunta importante? That maybe you heard something, Talvez você ouviu algo, or you wondered about ou something. você de repente se perguntou sobre alguma coisa. Feel free. Podem ficar livres para fazer a sua pergunta. It's okay. Tudo bem. Eu entendo que tem um grande desemprego I understand that the unemployment is very high, e como essas pessoas estão hoje vivendo dentro de and Israel, how are these people today living in Israel? desde turismo até aquele que está lá servindo a mesa nos hotéis. The ones who serve in tourism, the ones who work in the hotels. Economically, Economicamente, we have been hit very hard. a gente recebeu um golpe muito duro. The war is exceedingly expensive, A guerra é muito cara, but we are still at war. mas a gente ainda está em guerra. It's not over. Não acabou. And so we haven't even come to the place where we can make a reckoning. A gente nem chegou num ponto que a gente pode calcular o We prejuízo. can't calculate it. Não tem como calcular. It is very hard to be unemployed. É muito difícil estar desempregado, But we are all trying to hold out. mas a gente está tentando todo mundo fazer o que a gente pode. There are people who are receiving help, Tem pessoas que estão recebendo ajuda, apoio, praise God, glória a Deus, but we hope for better days. mas a gente espera por dias melhores. We hope to have a time where we can go back to work. A gente espera que a gente possa ter um momento que a gente possa voltar para o trabalho. I hope to go back to tourism. Eu espero voltar para o turismo. E o governo tem dado esse apoio para as Is the pessoas. government giving people support? Some people qualify, yes, Algumas pessoas se qualificam sim, but not if you're a tour Tem. guide. mas não se você é uma guia turística. What did you want? Ai, muito nessa. E a maioria do povo de Israel agora, Most of the people in Israel eu não now, sei como dizer isso, né? Já caiu a ficha de que 2 países não é a solução. did the penny drop for them that the 2 countries is not the solution? A Two two-state solution. Yes, Sim. I think that there are very, very few people Acho que tem muitas poucas in pessoas Israel em Israel who believe there's any hope que acreditam que haja qualquer esperança to live side by side para viver lado a lado with the so-called Palestinian people com os chamados de povo palestinos as partners to como peace. parceiros, né, de paz. Even some of the most radical left-wingers Mesmo alguns dos esquerdistas mais radicais have realized this. já perceberam isso. The problem is there are people outside of the country O problema é que tem pessoas fora do país who still believe in it. que ainda acreditam nisso.
Tell me, does God believe in it? Será que Deus acredita nisso, gente? Is he returning to a Palestinian capital? Será que ele está voltando para uma capital palestina? Because the Mount of Olives would be in their capital. Porque o Monte das Oliveiras estaria na capital deles. I don't think so. Eu acho que não. Yes. Eu gostaria de saber, I'd a like gente to ouve alguns testemunhos We dos hear reféns, some testimony que from até hostages. de hoje, que pela primeira vez ele orou nos túneis. Então eu queria saber Ele orou o quê? Desculpa? no túnel, que ele orou. Ah, that for the first time they prayed in the tunnels. Então o impacto que isso está So the tendo sobre impact Israel de avivamento That this is espiritual, bringing of a o spiritual povo está se revival in voltando para Israel. Deus The mais people are turning to God because of that. que está acontecendo. In part, it's true. Em parte é verdade. And one of the men who came out last week or the week before said, Dos homens que saiu, acho que semana passada ou a outra, disse: I heard your prayers. Eu escutei as orações de vocês. It gave me strength E isso me deu força to believe I would get out. para acreditar que eu iria conseguir sair. Now this is a secular man Esse é um homem secular who acknowledged he heard our que prayers. reconhece que ele escutou nossas orações. Aleluia. So God is doing miracles. Então Deus está everywhere. fazendo milagres em todo lugar. But don't stop praying. Mas não parem de orar, tá? We're not there yet. A gente ainda não chegou lá. Mas e o país, assim, What about- tendo awakening, The country, is there an awakening o happening? povo, You know, I'll tell you what, there's an openness Existe uma abertura. to speak to people about God. Uma abertura de se falar sobre Deus com as pessoas. That's the first step. E esse é o primeiro passo. Do you believe in God? Você crê em Deus? Amém. And that is opening. E isso tá abrindo. You can almost speak to anyone about God Você pode falar com today in qualquer Israel. pessoa, quase todo mundo sobre Deus hoje em Israel. Then you get them to Isaiah 53 and you ask them, who is this about? E daí a gente vai para Isaías 53 com eles e pergunta sobre quem que ele está falando aqui. But first, you can ask and speak to people about God. Mas você consegue perguntar e falar de Deus com as pessoas. Everyone is praying, Todo mundo está orando, even people who don't pray. até pessoas que não oram. Marcos. Você percebe que, a partir dessas situações todas, From all these situations, o povo tem repensado sobre as promessas do Messias, people have been eles têm voltado a rethinking over, acreditar mais nisso. thinking about the promises of the Messiah. They are believing in that again. So that's a little hard to say. Isso é um pouco difícil de dizer. Yes, of course there's Orthodox Sim, claro que tem os ortodoxos who talk about the que Messiah. falam sobre o Messias. There's still a big division between Orthodox Judaism and secular Judaism. Ainda existe uma grande divisão entre o judaísmo ortodoxo e o secular. I don't think that people are waiting to see the Messiah. Eu não acho que as pessoas estejam esperando para ver o Messias, But this is the next step. mas esse é o próximo passo. And the body of Messiah, have you seen that there's more unity? Você tem visto que tem mais unidade? Okay, I think that there's a much more unified body. Eu acho que tem um corpo muito mais unido. There are many corporate prayer meetings, Tem muitas orações reuniões de oração corporativas, in person and on Zoom, every day. tanto ao vivo como no Zoom todos os dias. And we as a body are praying together for the salvation Nós, of Israel. como corpo, temos orado juntos pela salvação de Israel. And of course we pray for the government E and claro the que a gente hostages, ora pelo governo, pelos reféns, our soldiers. pelos nossos soldados. So there is a lot more corporate prayer Então tem muito mais oração corporativa in the body of no Christ. corpo de Cristo hoje. And you almost can't join all of it. You know, É there's impossível você lots of participar de meetings. todas porque tem muita reunião de oração.
So that has been stirred up. Então isso é algo que tem se movido ali. And I know that the pastors E eu sei que os pastores, are meeting more often eles estão se reunindo com mais frequência. because this has hit the body very hard. Porque isso foi algo que bateu no corpo de forma muito forte. So that's good. Então isso é bom. Quando um refém When a hostage beijou a testa kissed the forehead daquele of that Of the Hamas, terrorist, yeah. of qual the foi o terrorist. impacto? What was the impact of that? Okay. He was told to do it. Falaram para ele fazer aquilo. Remember, this is a show that the terrorists are presenting. Lembra que esse é um show que os terroristas estão apresentando. These hostages were told, Esses you are going to reféns thank us. ouviram que eles tinham que agradecer. You know, they gave them the Os microphone. terroristas deram o microfone para eles. You thank us now Vocês for vão this, nos agradecer this agora wonderful time we've had por esse together. maravilhoso tempo que a gente teve juntos. So they were being tortured. Então eles estavam sendo torturados. And one of the things, one of the men E uma das coisas ali, um dos was homens, actually told to kiss the terrorist. falaram para ele beijar o terrorista. So this is all a show. Então isso tudo é um show. This is to show Hamas victory. É para mostrar a vitória do Hamas. And so don't be deceived. Então não sejam enganados. É que eu achei, I thought que poderoso. it was so powerful what he did, Porque because mesmo que foi show, even if it was for a show, né, a gente que é cristão, we as Christians, a gente sabe we know como é poderoso, how powerful it is. atitudes como essa. Attitudes like that are. Yeah. So maybe he felt so happy he was being released. Então talvez ele se sentiu tão feliz que ele estava sendo libertado He was happy to kiss him. e ele ficou feliz ali de beijar o outro. Thank you. Yes. I was reading about the Hebrew year. Estava lendo sobre o ano hebraico. It's 5785. And it sum up to 25. Que somando os números dá 25. Okay. It's 5 squared. Okay, yeah. And I have a prophetic feeling about a grace. 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 Que ele tem um sentimento profético em relação à graça esse ano. It's like Enoch, 5. So, how about the perspective of the grace of the God this year? A perspectiva da graça de Deus esse ano. Okay. I am not into numbers like Eu this. não sou assim de números. Okay. And even if we're in that year, but who knows if we really are. Mesmo se a gente está nesse ano e quem sabe se a gente está realmente. God is in every calendar. Deus está em todo o calendário. God is in every number. Deus está em todo número. And He is doing miracles. E Ele está fazendo milagres. That said, E tendo dito isso, as much as we have had pain and loss this year, o tanto que a gente teve de dor e perda esse ano, year and a half, nesse 1 ano e meio, and it's not over. e não acabou, Just like I told the story of the bus bomb, assim como eu contei para vocês a história da bomba no ônibus, this is grace upon grace. isso é graça sobre graça. Amém. He has had grace upon grace. We are still a nation today. Ele tem tido graça sobre graça e nós somos ainda uma nação To hoje. you, Lord. Para o Senhor. He is good to Israel. Ele é bom para Israel. He has not abandoned Israel. Ele não abandonou Israel. He is showing himself faithful. Ele está se mostrando fiel. He cannot deny Ele himself. não pode negar a si mesmo. And he is not denying Israel. E ele não está negando Israel. Yes. Eu gostaria de saber como que está a unidade do povo
Porque quando essa guerra I iniciou, would like to know about the unity of the people because when the war began, eles estavam muito divididos com manifestações, uma divisão. there was such division, manifestations, E a gente sabe que uma casa dividida não and we know that a subsiste. house that divided will not exist. Totally. E se One of the agora como things, está? How is it now? so that is true, Hamas saw us, Isso é verdade, o Hamas nos viu divididos they took advantage of e it. eles tiraram vantagem disso. And immediately we were very united. E imediatamente a gente se uniu e estava muito unido. Maybe you saw that on the television. Talvez vocês viram isso na televisão. But as the war has gone on, Mas conforme a guerra prosseguiu and the division about the hostages and the government, e a divisão sobre os reféns, sobre o governo, it was a new type of division. foi um novo tipo de divisão. And yeah, we still need to pray. A gente ainda precisa orar. You know, Psalm 133. O Salmo 133. Oh, how good and pleasant it is when brethren dwell Ó together. quão bom e agradável quando os irmãos vivem em união. This is what we need. É isso que a gente precisa. And I love this psalm E eu amo esse salmo because the end of it is because of that unity, e porque o final diz que por causa dessa unidade, He will give you the blessing. Deus vai dar a bênção. Amém. But He tells you what the blessing is, not a E blessing. ele diz the o que blessing. a bênção é. Não é uma bênção, é a bênção. Life forevermore. A vida para sempre. Glórias. That's what He's promised. É isso que ele prometeu. He's promised it to you and Ele me. prometeu isso para vocês e para mim. We have a future and a hope, A gente tem um futuro e uma esperança. a kingdom that is coming, Um reino que está vindo. a king who is coming, Um rei que está vindo. Sim. and He's Jewish, E ele é judeu. and He's coming to E ele Jerusalem, está vindo para Jerusalém. and we can be excited about it. E a gente pode se empolgar com isso. And that is true. Psalm 133 is true for every people. E isso é verdade, gente. O Salmo 133 é verdade para todos os povos. That when He sees unity, Quando ele vê unidade, He will give you the blessing, ele vai dar para você a bênção, life forevermore. a vida eterna. And that is salvation. E isso é salvação. Amen. Amém. Amém. Hannah, I thought it was so amazing that even though the 7th of October was terrible, Mesmo o 7 de outubro tendo sido horrível, but it could have been, it was planned so much worse. mas o plano era que fosse tão pior, That's a miracle e also. isso já é um milagre. Listen, So, more grace. Yeah, I don't know if this comes into your media or not, Não sei se isso sai na mídia de vocês ou não, No. but October 7th mas 7 de outubro was supposed to be coordinated era para ser coordenado with a northern invasion from Hezbollah. com uma invasão do norte lá do Hezbollah. É isso. Now, Hezbollah was much stronger, much more E weapons, eles eram muito mais fortes, eles tinham muito mais armas. and Hezbollah in the north had trained Hamas. E o Hezbollah do norte, They're in Lebanon, e no Líbano, all right? But they had trained Hamas, eles treinaram o Hamas and they were all preparing to come together. e eles estavam se preparando para virem juntos. So this has all come out, Então tudo isso surgiu, that the plan was much bigger. tudo isso veio à tona, né, que o plano era muito maior. And as much as the government and the army was failing in October 7th in Gaza, E mesmo que o governo e o exército estavam fracassando ali no 7 de outubro em Gaza, people who know these things as said pessoas que sabem dessas coisas disseram that if we had been attacked que simultaneously, se a gente tivesse sido atacado simultaneamente, it would have destroyed. teria destruído a gente. So that's also grace. Então isso também é graça. As bad as it was, O quão ruim que foi, and it was terrible, e foi terrível,
It could have been much worse. Poderia ter sido muito pior. Yes. Perante o mundo, existe uma comoção muito grande Before the world, there is a big commotion em relação aos palestinos, a mulheres, in relation to the Palestinians, to women and children who live in the Gaza Strip. Por isso o mundo também se divide. And that's why the world is also divided. Para quem está lá, em For the Israel, people who are there in Israel, qual é o comportamento real desse grupo de pessoas? What is Eles apoiam the real verdadeiramente behavior of Hamas this group of people, do they support them? e ostensivamente? Eles apoiam Hamas de maneira declarada? Do they support Hamas in a way that is declared to everyone? In an open way? There was a lot of left-wing secular people. Havia muitas pessoas de esquerda secularistas. We call them the peace now people. A gente chama do pessoal que fala paz agora. They did many things to help the Palestinians. Eles Many. fizeram muitas coisas para ajudar os palestinos, muitas. And many of them lived right near the border. E muitos deles moravam ali perto da fronteira. They were the first to be slaughtered. Eles foram os primeiros a ser massacrados. And I think that has shaken this, the ground roots of the peace now E people. eu acho que isso abalou muito as raízes desse povo do paz agora. You know, Judaism is based on life. O judaísmo ele é baseado na vida. We have lots of laws, A gente tem muitas leis, many. muitas. But if you can save a life, Mas se você puder salvar uma vida, you can break any law. você pode quebrar qualquer lei. Because life is the pinnacle. Porque a vida é o ponto alto. We are talking to a people A gente está falando com um povo in Gaza. em Gaza Their God is death. que o Deus deles é surdo. No, morte. O Deus dele é Deus dele é morto. morte. Deus deles é a morte. They raise their children to be suicide bombers. Eles criam seus filhos para serem suicidas com bombas. The mothers rejoice when their children die. As mães regozijam quando seus filhos morrem. We don't even have a common language. A gente não tem nenhuma língua comum. How do you speak to people who worship death Como que você fala com uma pessoa que adora a morte? when your God is the God of life? Quando o seu Deus é o Deus da vida. I think for many of us, our eyes are wide open now. Eu acho que para muitos de nós os nossos olhos estão bem abertos agora. And even our media E mesmo a nossa mídia has held back from telling us the whole truth. segurou e guardou a verdade da gente, não tem contado toda a verdade. Because we are still in such trauma and shock Porque a gente está passando por tanto trauma e choque ainda, as a whole nation. como uma nação. So that's something you can pray for. Então isso é algo pelo qual vocês podem orar. God can heal this country. Deus pode curar esse país. And He is the life giver. E Ele é o doador de vida. And He's the only one who can heal broken E Ele é hearts. o único que pode curar um coração quebrado. Amém? Amém. Do you believe that there are Palestinians in Gaza? Você acredita que tem palestinos em Gaza? Yeah. Maybe we even talk about who they are. Falar That sobre really quem want eles são. peace, they want to bring up their children. Que querem paz, que querem criar seus Or filhos, they all, ou são indoctrinated. todos doutrinados. And maybe they don't understand also that Palestinians, the Arabs, can also be Christian Arabs, and not everybody's Muslim. The problem is Que nem todo mundo é muçulmano. But very, né, very cristão. few. São muito in Gaza. poucos. All right. I haven't been to Gaza for a long time. Faz muito tempo que eu não vou a Gaza. I was there before we gave it all back. Eu estava antes da gente entregar. Since that time, 20 years ago, E desde aquela época, 20 anos atrás, there has been a systematic poisoning of the people. eles têm envenenado o povo de forma sistemática. Unfortunately, it came through the UN. Infelizmente veio através da ONU. And many, I think, nations have supported E muitas nações eu acho que apoiaram
not knowing what they were supporting. sem saber o que estavam apoiando. The testimonies coming from hostages Os testemunhos vindo dos reféns is that there are no innocent. é que não tem inocentes. They have heard 3 and 4-year-olds Eles ouviram pessoas de 3 e 4 anos de idade who can't wait to kill Jews. que não vem a hora de matar judeus. They dress their children Eles for vestem os pictures seus filhos para as imagens, as Babies. fotos, bebês, in suicide outfits. com a roupa daqueles suicidas com bombas. This is a people who have decided to worship this death cult. Esse é um povo que decidiu adorar esse culto, essa seita de morte. What will it take to cleanse them of this? O que vai ser necessário para purificar essas pessoas disso? Is Brazil ready for 2 million Gazans to come here? Será que o Brasil está pronto para 2 milhões de Would you pessoas like de to import Gaza them? virem para cá? Vocês gostariam de importar eles? Já temos os nossos. We already have ours. I don't think so. Eu acho que não. Vocês não têm. This is a people that have not wanted a country. Essas pessoas não querem um país. Their entire educational system, their entire worship Todo o sistema educacional deles, toda a adoração deles has been bent on killing us. está conectada a nos matar. But step back, step back. Mas dá um passo para trás. It is not about me. Não se trata de mim, It's about God. mas se trata de Deus. The bottom line is they hate the God A of Israel. questão é que eles odeiam o Deus de Israel. You sang about the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Vocês cantam sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. They hate God's chosen. Eles odeiam os escolhidos de Deus. And this is what the war is really about. E é sobre isso que se trata essa guerra. Obrigado. Wow. Now we have more questions. Agora tem mais They're perguntas. producing. They're growing. Está crescendo. Yes. Na verdade não é uma pergunta. It's not a question, but like a remark. Eu cresci em Foz do Iguaçu. I grew up in Foz do Uma região Iguaçu, que é uma colônia de povos árabes muito grande. and we have a colony of Arab people there. Então, o que eu sei da história desses What I know povos? from their Primeiro, history historicamente, is that não historically existe povo palestino. there's no Palestinian people. São povos árabes They are que Arabic migraram people para aquela who região migrated to that region com o único objetivo with the sole de que objective Israel não se mantivesse em todo aquele território, Israel não would not be in tivesse their territory. novamente a sua posse. they would not take hold of the territory. Os muçulmanos e os árabes que eu The conheço, Muslims and everyone the hear you? Arabs I'm that not I sure. know. Quer levantar? Vocês estão ouvindo essa pergunta? Uma pergunta, um No one comentário. can hear you. You have to stand up here. She has something very important to say. Ela tem algo muito importante para falar. And this is true. This is Isso é verdade. eu conheço a comunidade árabe porque eu cresci em Foz do Iguaçu, onde tem uma das maiores comunidades árabes do Brasil. E eu sei que historicamente não existe o povo palestino. Então, pode ser chocante para algumas pessoas, mas na realidade o que nós chamamos de Palestina, ou de povo palestino, são povos árabes que migraram para aquela região para que Israel não tomasse posse da sua terra. Então, desde o momento em que surgiu a faixa de Gaza, o objetivo sempre foi exterminar Israel. Israel não tivesse a sua terra. Aqueles que são árabes, que são contra esses regimes, tiveram que migrar para países como o nosso. Então, a maioria dos meus amigos, que eram muçulmanos ou que eram árabes, eles falaram que a única opção que eles tiveram para não se render a esse regime terrorista foi sair e deixar tudo para trás. Recentemente,
eu estive trabalhando língua portuguesa, sou professora, estive trabalhando língua portuguesa com uma família refugiada da Síria, Refugee family né, from que também Syria. tiveram que fugir They also had to desse flee regime terrorista. from the Então, terrorist quando regime. Hannah fala para nós não sermos enganados, nós não temos que olhar para o que a mídia fala. We don't have to look at Nós what temos que media olhar para o says, que a história fala. about history Fatos says. históricos não mudam Historical por facts, causa they de do uma not narrativa. change because of a narrative. That's true. There is no Palestinian people. Não existe povo palestino. They don't exist. Eles não existem. And we could go into even the root word and all of this. A gente poderia até olhar a palavra raiz e tudo mais, But this happened as a result of a meeting in the early mas 60s isso aconteceu como resultado de uma reunião que aconteceu no começo dos anos 60 and the birth of something called the PLO, the Palestinian Liberation e Organization. o nascimento de uma organização que chama Organização de Liberação Palestina. And it wasn't until the early 80s people started using the term E foi Palestinian. nos anos 80 que começou-se a usar esse termo So Palestina. that's a new invention. Então essa é uma nova invenção. Yes, there are Arabs that came from other countries. E árabes vieram de outros países, sim. Yeah. Verdade. Yes. Stand up so we can hear. Uma pergunta mais a respeito de cultura A question e about unidade do culture corpo. and unity of the body. Então, como conhecemos a respeito de Bíblia, então Israel foi escolhida We know about the Bible onde o that Senhor vai reinar através Israel dela. was chosen E as the place somos for uma God. raiz desse povo, então We are a nós estamos root of aqui the com as nossas people, culturas, as And nossas we're here with tradições. our cultures. E Jesus foi judeu, Jesus Jesus participou das was a tradições Jew. judaicas e foi do agrado de Deus que ele It was participasse de those tudo isso. musicians that E pleased God. eu, usando um exemplo nosso, né? Por Using exemplo, an a nossa example Páscoa no from Brasil, like uma Páscoa muito Easter, comercial. Eu in não acredito Brazil nessa is very Páscoa, eu commercial. acredito na Páscoa que é da Bíblia. Like the Então, como Passover que is eu consigo me aproximar mais de uma cultura judaica, How can I be estando aqui, morando aqui, como que eu consigo me tornar uma Jew unidade culture? junto com Israel? How can I become a unity together with Israel? We have 7 feasts. A gente tem 7 festas. You can celebrate them with us. Você pode celebrar elas com a gente. You don't have to be Jewish. Você não tem que ser judeu. You can just love the God Você who pode gave us those apenas feasts. amar o Deus que nos deu essas festas. You don't have to follow the Christian tradition, but Você não you can. precisa seguir a tradição cristã, mas você pode. Keep the Shabbat. Mantenhamos, guarde o sábado. So the first Shabbat. thing that was made holy. Essa foi a primeira coisa que ele santificou. And people will notice something has happened. E as pessoas vão perceber que algo aconteceu. That's my suggestion. Essa é a minha sugestão. Only a suggestion. Só uma sugestão. Yes. Hannah Bentheim, could you tell us quickly about your occupation? You were raised in a Jewish home or an American home? Could you tell I us was something raised about in it? an American home, Eu fui criada num lar americano. and I never heard the word salvation as a child. Eu nunca ouvi a palavra salvação quando eu era criança. Not a religious home. Não era um lar religioso. And I rebelled at a very young age. Eu me rebelei muito cedo. And the bottom line is I went searching for truth. E eu saí buscando pela verdade. And I was very lost. E eu estava muito perdida. I had no compass. Eu não tinha nenhuma bússola. And it wasn't until I was 24 E foi só com 24 that God found me. que Deus me encontrou. And He put me in the right corner. E Ele me colocou no lugar certo. And He revealed Himself to me through 2 visions E Ele se revelou para mim através de 2 visões that only I could understand. que só eu consegui entender. And I knew, E eu sabia, as a result of that, como resultado disso, He was the God who loved que me. Ele era o Deus que me amava. And that, I believe, is what everyone is looking for. E isso eu acredito que é o que todo mundo está buscando. Is there a God who loves you? Tem um Deus que te ama? Because, yes, Porque sim, we all have that God who loves us. todos nós temos esse Deus que nos ama. I believe that is what
the Jews are really looking for. E eu acredito que é isso justamente que os judeus estão procurando. Para acabar, né?